Fala, comando! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo à aula inaugural do curso de piloto privado de helicópteros do Aeroclube de Blumenau. E hoje nós estamos aqui trazendo vocês para um lugar muito especial. Literalmente nós estamos no hangar da Hangar 33. Para vocês conhecerem de perto o R-22, que é a máquina que vocês vão ver e vão voar durante todo o curso, toda a parte prática, mas a gente vai trazer aqui na teoria para vocês já irem entendendo como é que funciona essa máquina aqui que vocês vão ver muito aí no dia a dia de vocês. Então vem para cá, essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou dar uma introdução bem básica de como é que funciona o voo do helicóptero, de uma certa maneira bem simples, bem introdutória mesmo, os primeiros conceitos mais básicos de como essa máquina ela é incrível e capaz de voar e manter-se no ar. Então essa vai ser a primeira parte da nossa aula. A segunda parte eu vou me apresentar, falar um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui para dar aula para vocês. Então vem comigo que eu vou estar mostrando aqui como é que funciona este helicóptero. À primeira vista, o que a gente imagina? O que você, espectador, imagina? Você é aluno? Como é que a gente faz para subir e descer o helicóptero, para fazer essa máquina voar? À primeira vista, a gente imagina que para subir a gente deve acelerar, para descer a gente deve desacelerar. Concorda? Pois é. Talvez você também pensava isso ainda até aqui, talvez você já tenha vindo com alguma base de conhecimento, mas a verdade não é bem assim que as coisas funcionam no helicóptero. O que acontece? Quando a gente quer decolar, subir a máquina, a gente não acelera ou desacelera a máquina. A única coisa que a gente faz é alterar o ângulo de ataque das pás. A nossa RPM ela vai ficar sempre estabelecida num espaço que a gente vai chamar de arco verde. Isso a gente vai entender no decorrer dos cursos, independente do curso que você esteja fazendo conosco, mas você vai entender o que é esse arco verde. Mas basicamente a RPM do motor ela vai ser sempre constante, sempre ser a mesma. Trazendo uma analogia para o mundo dos automóveis, que fica mais fácil talvez de você compreender, é como se a gente tivesse sempre uns 3.000 RPM de motor do carro, ele trabalhasse sempre naquela mesma faixa de operação. Então é isso que acontece com o helicóptero. Mas professor, então se a gente não acelera e desacelera, como é que de fato a gente faz para subir e descer essa máquina? Então, para subir e descer a máquina, a gente faz a alteração do ângulo de ataque das pás. Professor, mas o que é o ângulo de ataque das pás? Então lembra que eu falei que essa aula ela vai ser bem simples, de uma maneira bem genérica para vocês entenderem os primeiros conceitos. Mas o ângulo de ataque é o ângulo em relação à corda do perfil, que é a pá aqui do helicóptero, com o vento relativo. Basicamente, de uma maneira simples, quando a gente coloca a mão para fora do carro, da janela do carro, e a gente faz esse movimento, a mão não vai para cima. Então isso seria, de uma maneira simples, novamente falando, alterar o ângulo de ataque das pás. Pois a gente vai mostrar ali como é que funciona o comando, mas basicamente quando a gente atua, comando coletivo, que é o comando que faz a máquina subir, a gente altera o ângulo de ataque das pás coletivamente, em toda a área do disco do rotor. Então essa pá que ela está aqui, girando nesse sentido aqui, ela vai fazer esse movimento e vai ter mais sustentação com o vento. Então lembrando, a RPM ela vai ficar sempre estabelecida, vai ser sempre a mesma. O que vai fazer a gente subir e descer vai ser a alteração do ângulo de ataque das pás. Com qual comando? O comando coletivo, que altera o ângulo de ataque das pás coletivamente em toda a área do disco do rotor. Isso significa que quando eu atuar o comando coletivo, em toda a área que está girando, vai alterar esse ângulo de ataque das pás e vai ser o movimento de subida ou descida da aeronave.
Professor, mas e para eu me locomover então, como é que eu faço? Aí nós vamos ter outro comando, que é o comando cíclico, que aí ele vai alterar o ângulo de ataque das pás em um determinado ciclo da área do disco do rotor. Isso significa que, ao passar por aquele ciclo, então vamos tomar de exemplo na região de trás do disco do rotor, esse ângulo ele vai ser ainda maior. E ao passar aqui na região da frente, quando a pá está passando nessa região do disco do rotor, esse ângulo vai ser menor. Então ela vai fazer com que o disco do rotor se incline e, consequentemente, ele vai puxar a fuselagem da aeronave para acompanhar ele. Então pronto, agora você já aprendeu que para subir e descer o helicóptero, a gente não precisa acelerar ou desacelerar ele. A gente vai acionar o motor, fazer todos os procedimentos de aquecimento que eu vou levar vocês aqui para acompanhar, para ver como é que funciona, para ver bem de pertinho aqui na máquina como é que a gente faz todos esses procedimentos, mas você já sabe que para decolar a gente vai estabelecer a RPM no arco verde e ela vai ficar ali estável, sempre naquela RPM. E a partir disso, para subir e descer, a gente vai mudar o ângulo de ataque das pás e não a RPM do motor. Estamos aqui dentro da máquina para falar dos comandos de voo. Comando coletivo é o que fica aqui na mão esquerda do piloto. Aqui na haste do comando de coletivo nós temos a manete de aceleração, lembrando que nós vamos acelerar, manter a RPM estável no arco verde, que vai de 101 a 104% aqui do tacômetro. Mas tudo isso a gente vai entender muito melhor depois no Ground School, que a gente vai falar tudo sobre o R22. A gente vai também estar lançando o curso do Ground School, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, pode ser que ele já esteja inclusive disponível, onde a gente vai falar todos os detalhes sobre o 22. Inclusive você vai ter o certificado do Ground School que vai estar apto para pilotar essa máquina. Mas vamos lá, o comando coletivo, então basicamente é o calço coletivo, calçar é puxar ele para cima, ou alivio o coletivo, baixa ele para baixo. Esse é o comando que vai fazer o helicóptero subir e descer. Lembrando, o coletivo atua coletivamente em toda a área do disco do rotor, mudando o ângulo de ataque em toda a área, ou seja, vai dar mais sustentação em toda a área. Aí nós vamos ter o próximo comando, que é o comando cíclico. O comando cíclico vai atuar apenas em determinados ciclos da área do disco do rotor. É o comando que fica na mão direita do piloto, que basicamente o helicóptero vai para onde a gente aponta no cíclico. Cíclico para frente, helicóptero vai para frente, a gente costuma dizer que vai picar a aeronave quando dá cíclico para frente. Cíclico para trás, a gente vai cabrar a aeronave, vai frear a aeronave. E lateralmente a gente vai fazer curvas. Então, se eu quero subir e me deslocar para frente, eu vou calçar o coletivo, entrar no voo parado e levemente começar a deslocar o cíclico à frente. E os pedais, aqui nos pés é onde eu vou alterar o ângulo de ataque do rotor de cauda. Então, pedal direito, nariz da aeronave vai para a direita, pedal esquerdo, o nariz da aeronave vai para a esquerda. Professor, e para fazer curva com o helicóptero, como é que eu faço? Eu uso os pedais? Eu uso o rotor de cauda? Então, também não é bem assim que funciona. Eu também, talvez você, dependendo do nível de conhecimento que você esteja, quando eu comecei eu também imaginava que para fazer curvas com o helicóptero, nós iríamos utilizar pedal, o comando do pedal que faz a atuação no rotor de cauda. Você vai ver o comando, vai entender como que ele atua, como que ele funciona, mas basicamente com os pés a gente vai alterar também o ângulo de ataque do rotor de cauda, que ele gira em sincronismo com o rotor principal. Então aqui, da mesma maneira que no rotor principal, não existe uma aceleração ou desaceleração. Apenas existe uma mudança no ângulo de ataque. Então as pás lá de cima elas fazem esse movimento aqui. Elas giram. A diferença é que a de cima ela fica neutra,
sem gerar sustentação e fica positiva, gerando sustentação para cima. Enquanto que no rotor de cauda, se você observar aqui, ele gira para os dois lados. Então ele faz força, ele joga o vento para um lado, jogando a traseira do helicóptero do lado oposto, fica neutro, não jogando a traseira do helicóptero do lado nenhum, e também joga o ar para o outro lado. Ah, professor, mas assim o helicóptero não faz curva? Faz! Quando que a gente vai usar os pedais? Apenas durante o taxiamento da aeronave ou o voo pairado. Por quê, professor? Porque esse cara aqui, esse rotor de cauda, a principal função dele não é para fazer curvas. Ele está aqui, a sua principal função é para anular o primeiro grande problema que eles tiveram ao desenvolver os helicópteros. Professor, qual foi esse problema? Foi o problema do torque. E o que é o torque? Então vamos explicar de uma maneira muito simples, muito genérica. Se vocês forem ali, pegarem um ventilador da casa de vocês, imagine que a pá do rotor principal, ela funciona de certa maneira como um grande ventilador, uma grande massa rotativa. Agora imagine que na casa de vocês pegaram o ventilador de vocês, aquele bonitinho que fica em pé ali com um pedestal, e vocês tiraram esse pedestal fora. Vocês cortaram a base que apoia ele no solo, certo? Porque quando o helicóptero está suspenso no ar, não tem nenhuma base que prende ele no solo. Ele para de ter o contato com os esquis no chão, que seria a base dele, fazendo essa analogia bem simples com o ventilador, certo? Então, se vocês forem ali, tirarem a base do ventilador, colocarem ele virado com as pás do ventilador para cima, para ele ficar parecido com o helicóptero, e vocês ligarem esse ventilador na tomada, o que vocês imaginam que vai acontecer com as pás do ventilador e com a carcaça do ventilador? Vocês conseguem imaginar isso? Então o que vai acontecer é o seguinte: as pás vão querer rotacionar para um lado e a carcaça vai querer rotacionar para o outro lado. Isso de uma maneira, novamente falando, muito simples, muito análoga, mas é para vocês entenderem. Todos esses conceitos do torque, por exemplo, a gente vai aprofundar no curso. Aqui é apenas uma introdução para você entender da maneira mais simples possível como a máquina voa. Então o torque é o movimento rotacional contrário que uma massa girante vai exercer. Então, se o helicóptero não tivesse o rotor de cauda, a partir do momento que a gente estabelece a RPM e fosse calçar o coletivo, calçar é puxar, mover a máquina subir. Depois, quando a gente entrar ali dentro da máquina, vocês vão entender todos esses detalhes. Mas basicamente o que ia acontecer? Ao sair a máquina do chão, a fuselagem ia querer girar para o lado contrário do lado de rotação do rotor principal. Então esse foi o primeiro problema enfrentado lá ainda por Leonardo da Vinci no momento dos primeiros desenhos, das primeiras concepções de aeronaves com asas rotativas. O primeiro grande problema que eles tiveram foi o torque, tanto que eles tinham aeronaves que ficavam fixas ao chão, presas a uma torre, que elas até conseguiam de certa maneira subir, mas o problema era controlar essa rotação da carcaça das primeiras aeronaves. Como que eles fizeram isso? Utilizando o rotor de cauda. Então o que acontece? No caso do 22, quando a gente decola, a tendência seria a fuselagem dele girar para a direita, porque os rotores giram para a esquerda. Os rotores do 22 eles giram no sentido anti-horário. Então, quando a gente vai decolar, por isso que o helicóptero é uma máquina tão sensível e é tão importante a coordenação síncrona entre os comandos, por causa de todo esse conjugado de reações que acontecem nessa máquina. Então, por exemplo, quando a gente vai decolar, a tendência da aeronave seria girar o seu nariz para a direita. O que a gente faz? A gente dá pedal esquerdo, a gente faz ar aqui atrás do rotor de cauda no sentido contrário ao sentido de rotação do rotor principal, eliminando assim
o fator do torque, que é o que impossibilitava o voo. Então eles começaram a conseguir controlar esse giro da aeronave a partir do momento que eles conseguiram colocar um rotor de cauda. E olha só a engenharia que eles precisaram fazer, calcular um braço, uma distância correta daqui até o centro do rotor principal, fazer um sistema de rotores aqui que não colida com o rotor principal. Vocês podem ver que ele faça muito perto. Então esse foi o primeiro problema, foi o problema do torque, que eles conseguiram resolver com o rotor de cauda. Então a principal função do rotor de cauda é eliminar os efeitos de torque gerados pela rotação do rotor principal do helicóptero. Professor, e curvas, como é que a gente faz lá em cima, no reto nivelado? Você falou que a gente usa os pedais para fazer só o giro aqui quando a gente está no solo. Então, lá em cima, todas as curvas, elas vão ser feitas pelo comando cíclico, onde você vai dar cíclico para a esquerda, cíclico para a direita, e vai fazer curvas semelhante ao que o avião faz. A gente só vai usar os pedais lá em cima para manter a fuselagem da aeronave bem alinhada com o vento relativo. Então vocês vão ver que existem sistemas na aeronave que permitam que a gente consiga voar o mais alinhado possível com o vento relativo para buscar uma melhor performance ou desempenho da nossa aeronave. Então agora você já aprendeu que para subir desse helicóptero a gente não precisa acelerar ou desacelerar a máquina, que a gente sempre mantém uma RPM constante. Você já aprendeu que o rotor de cauda, a principal função dele não é para fazer curvas, e sim contrariar o efeito do torque, que foi o primeiro grande problema que eles tiveram ao desenvolver essa máquina incrível que é o helicóptero. Mas eles tiveram mais dois problemas, além do torque. Quais foram esses problemas? O primeiro grande problema que eles tiveram foi a precessão giroscópica. Professor, o que é precessão giroscópica? Mais uma vez, nós vamos nos aprofundar muito mais nisso durante o curso, mas precessão giroscópica é o efeito das massas girantes e as leis da física, das quais a gente vai estudar em teoria de voo e conhecimentos técnicos de aeronaves, nos dizem que todas as massas girantes, ao você impor uma força sobre ela, ela reage 90 graus após aonde essa força foi aplicada. Professor, e o que isso tem a ver com o voo? Tem tudo a ver, porque os nossos rotores nada mais são do que grandes massas girantes. Então vocês lembram que eu comentei para vocês que para a gente deslocar o helicóptero para frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente usa o comando cíclico, que vai mudar o ângulo de ataque das pás em determinados ciclos da área do disco do rotor. Então basicamente o helicóptero se locomove para onde o rotor inclina, para onde o rotor tem o batimento mais baixo. Então se eu quero locomover à frente, eu preciso inclinar o motor do helicóptero para frente, lateralmente, as mesmas coisas. Só que eles demoraram um tempo. As leis da física elas não eram tão claras assim na época. Então hoje é muito fácil para a gente compreender. Na época eles tiveram alguns problemas até descobrirem isso. Quais foram os problemas? O helicóptero ele não era muito controlável. Por quê? Porque quando eu quero ir para frente, quando eu quero inclinar essa área aqui, baixar essa pá para inclinar a área do disco para frente, na verdade o comando ele não pode acontecer aqui. Pois é, ele acontece 90 graus antes, então o menor ângulo de ataque ele vai ter 90 graus antes. O que isso refletia? Hoje em dia eles deram esse comando 90 graus antecipado para ele reagir 90 graus após, como diz a lei da precessão giroscópica, e assim o helicóptero ir para onde a gente quer que ele vá. Mas no início, os primeiros voos, os comandos eles eram todos errados. Então no caso do 22, virando em sentido anti-horário, por exemplo, quando eu queria ir para frente, na verdade ele iria me deslocar para a esquerda. Quando eu queria ir para a esquerda, quando eu dava comando para a esquerda, ele me deslocava para trás. Os comandos eles estavam todos errados. E aí como que eles resolveram esse problema? Antecipando, mudando a configuração, mudando a atuação dos comandos
90 graus antecipadamente. Então, quando a gente dá comando para ir para frente, no caso do 22, na verdade ele acontece aqui na nossa direita. Se fosse um rotor que gira no sentido horário, em sentido oposto ao do 22, seria também com o lado oposto. É assim eles resolveram mais um dos grandes problemas que eles tiveram, que era o problema da precessão giroscópica. E os problemas terminaram por aí, professor? Não terminaram por aí. Eles tiveram mais um grande problema, eles já estavam quase desistindo de fazer essa incrível máquina, mas graças a algumas pessoas eles não desistiram e a gente conseguiu voar da maneira que a gente vê hoje. Qual foi esse outro problema? O outro grande problema que eles tiveram no desenvolvimento do helicóptero foi a dissimetria de sustentação. Mais uma vez, um conceito que a gente vai se aprofundar muito mais ali do decorrer dos cursos, mas de uma maneira bem simples. Dissimétrico é tudo que não é simétrico, ou seja, tudo que é desigual. O que isso quer dizer, professor? Então vamos lá, de uma maneira bem simples. Um avião é muito fácil, não é tão fácil assim, mas eu diria que é um pouquinho mais fácil de entender como ele se locomove e como ele se comporta no ar. Porque eles têm as duas asas estáticas, fixas. Então o que acontece? As asas dos aviões, assim como as pás dos helicópteros, nada mais são do que perfis aerodinâmicos ou aerofólios, que são perfis aerodinâmicos capazes de gerar sustentação úteis para o nosso voo. E esses aerofólios, a sustentação deles varia conforme o vento relativo. Estão captando? Então o que acontece? Um avião, como tem as asas fixas, ele vai ter sempre a mesma quantidade de vento relativo em todas as asas. No helicóptero nós temos um grande problema. Nós temos sempre uma pá que avança, que no caso do 22 vai ser sempre à direita, porque ele gira no sentido anti-horário, e uma que recua, que no caso do 22 vai ser sempre à esquerda. E o que acontece? Vem para cá, vem me acompanhar aqui. A pá que avança, quando ela está na nossa direita, ela está sempre com o bordo de ataque, com a área que dá sustentação, virada para o vento relativo. A pá que recua, quando ela passar do centro da máquina para o outro lado, automaticamente a que avança vai ser a que recua. Vocês vão reparar que ela vai ter o seu bordo de ataque agora no sentido contrário ao do vento relativo. O que isso quer dizer? Se o vento é um fator crucial na determinação da força de sustentação, então sempre a pá que está avançando tem mais sustentação do que a que está recuando. É como se eu colocasse a mão para fora do carro de um lado da janela com o deslocamento do carro, ela vai querer subir. Por outro lado, com o vento contra, ela não vai querer. E aí o que acontece? Sempre a que está com o bordo de ataque de encontro com o vento relativo tinha mais sustentação. Por isso o nome, dissimetria, porque a sustentação não era simétrica. Então toda vez eles conseguiram pairar a aeronave, conseguiram resolver o problema do torque, conseguiram se deslocar para os lados certos, conseguiram resolver o problema da precessão giroscópica. E aí tiveram o problema da dissimetria, eles conseguiram ir para os lados certos, mas toda vez que eles começavam a ganhar velocidade, essa aeronave tombava, ela ia para o lado e tombava, e ninguém descobria, ninguém sabia o porquê daquilo. Então eles começaram a fazer testes em túneis de vento, porque eles estavam cansados de quebrar as máquinas, de perder tripulantes. E foi aí que um espanhol chamado Juan Carlos de la Cierva resolveu o problema da dissimetria de sustentação com o livre batimento das pás. Por que esse problema ele só acontecia quando a aeronave se deslocava? Porque quando a aeronave estava no pairado, ela tinha apenas a velocidade do vento de atrito ali com as pás, a velocidade de rotação das pás. Então a sustentação era simétrica, era igual em todas as áreas do disco do rotor. A partir do momento que se iniciava um deslocamento para frente, aquela pá que estava avançando tinha sua velocidade de rotação
somada com a velocidade do vento relativo, que é o vento contrário ao deslocamento. Já a pá que recua tinha a velocidade de rotação subtraída do vento relativo, porque ela estava agora virada para o lado oposto, para o lado contrário. E como que o Juan Carlos da Lacerda resolveu esse problema? Como que o livre batimento das pás fez com que isso fosse resolvido? Então as pás ali em cima, depois do decorrer do curso, vocês vão ver os diversos tipos de rotores. Tem o rígido, o semi-rígido, articulado, mas basicamente nós vamos explicar agora o do 22, que é um sistema semi-rígido. Então existe uma dobradiça gangorra em cima das pás. E se vocês observarem aqui, se eu erguer essa pá aqui, vocês podem ver que a pá oposta, ela abaixa, ela funciona igual uma gangorra. Mesma coisa agora aqui do lado de trás. E erguer novamente essa pá aqui, a da frente novamente, ela vai abaixar. Então esse rolamento tipo gangorra ou rolamento de batimento das pás faz com que ela faça esse movimento. E agora, de uma maneira bem simples, o que a gente vai explicar para vocês? A pá que avança, vão anotando esses conceitos, a gente vai se aprofundar, mas isso cai muito na banca, essa aula introdutória. A gente está trazendo de uma maneira simples para vocês entender da maneira mais fácil. Dificilmente eu não vi isso em nenhum outro canal, em outro meio, de uma maneira tão simples. Então a pá que avança, ela sempre vai fazer o seu batimento para cima. Então basicamente ela vai estar, entre aspas, girando um pouquinho torto ali no plano de rotação. Como que é fácil de lembrar que ela bate para cima? Ela bate para cima se eu coloco a mão para fora do carro em relação ao vento relativo, deslocamento, ela não quer ir para cima. Então a pá que avança sempre bate para cima. A que recua sempre bate para baixo. E dos fatores que influenciam na sustentação, a gente já falou de um, que é o vento relativo, que é o que causa a dissimetria de sustentação. Também já falamos de outro, que é o ângulo de ataque, o aumento do ângulo de ataque ou a diminuição do ângulo de ataque. O que faz o livre batimento das pás? Toda vez que a pá que avança bate para cima, ocorre naturalmente uma diminuição do seu ângulo de ataque em relação ao vento relativo. Isso faz com que a sustentação também diminua. Se o ângulo de ataque diminui, a sustentação também diminui. Se eu tenho uma gangorra e a que avança bate para cima, a que recua só pode ser o oposto, não é uma gangorra. Então a que recua sempre vai ser a que bate para baixo. Batendo para baixo, ocorre um aumento do seu ângulo de ataque em relação ao vento relativo. Então, o batimento das pás faz com que a pá que avança bate para cima diminua seu ângulo de ataque, enquanto que a recua bate para baixo aumenta o seu ângulo de ataque. E vocês lembram que a que avançava sempre tinha mais sustentação, fazia com que o helicóptero tombasse? Agora, com o livre de batimento das pás, ela passa a ter menos sustentação. A que tinha mais passa a ter menos. A outra do outro lado que tinha menos, agora ela aumenta o ângulo de ataque. Aumentando o ângulo de ataque, a gente aumenta a sustentação. Então, a que tinha menos, agora tem mais. E foi assim que o Juan Carlos de Lacerda, que inventou o girocóptero, fez com que a gente pudesse voar e ter a máquina controlável, fazendo voo pairado, fazendo decolagens e pousos na vertical, assim como a gente vê hoje. Então esse foi o primeiro capítulo da nossa aula de introdução. Agora eu vou trazer vocês comigo para dentro da máquina para o nosso segundo capítulo, onde eu vou contar um pouco da minha história e como que eu cheguei até aqui para estar dando aula para vocês. Então, bons estudos, eu me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, tanto em relação ao curso, quanto em relação ao helicóptero. Eu estou aqui para auxiliar vocês no processo de formação de vocês. Comando, bons estudos, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.